A vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, recebeu o apoio do presidente Joe Biden, que, como se sabe, anunciou no último domingo a desistência de tentar a reeleição na disputa contra Donald Trump. Biden já declarou total apoio e endosso para que Kamala seja a candidata do partido este ano. A decisão de Biden altera a dinâmica da corrida pela Casa Branca, embora o atual presidente tenha a apoiado, Kamala Harris ainda vai precisar ser formalmente escolhida como candidata durante a convenção do Partido Democrata, prevista agora para período de 19 a 22 de agosto. A gente fala mais sobre esse assunto, conversa com o analista e comentarista político Pedro Menezes, sempre conosco também na quinta-feira. Seja bem-vindo. Tudo bom, Pedro? Bom dia. Tudo bem, Jefferson, Ernesto, Laís, Paulinho, todo mundo aí que está nos ouvindo. Pois é, a Kamala Harris, ela vem enfrentando problemas de popularidade. Tem 51% dos americanos que desaprovam o desempenho dela. Na sua avaliação, Pedro, quais as principais estratégias que ela deve adotar para conquistar a confiança do eleitorado, superar essa barreira, se emplacar aí a candidatura dela como pretendente à Casa Branca? Bom, Jefferson, tem uma palavra até que está na moda ultimamente na política, que é a tal da relativização. Hoje em dia fala-se, tudo se vira uma conversa sobre essa tal de relativização, e vai lembrar que uma escolha relativa, ao contrário do que as pessoas dizem, relativo não é aquilo, por exemplo, quando se diz ela é relativamente aprovada. Eu não estou dizendo que ela é pouco aprovada. Eu estou dizendo que ela tem uma aprovação boa em relação a outra coisa. Por que eu estou fazendo essa divagação? Porque em eleição tudo é relativo. A eleição é uma escolha relativa. O eleitor toma a decisão comparando a Kamala em relação ao Trump. E sob esse ponto de vista, eu digo que a Kamala é relativamente aprovada e relativamente popular, sem querer aqui menosprezar esses números dela, porque eles me parecem mais do que suficientes para que o eleitor prefira a Kamala em relação ao Trump. Então o grande trunfo dela, eu acredito que seja esse, a comparação com o Trump, que é muito mais impopular. A gente tem visto também a Kamala Harris tentado equilibrar aquela linha tênue entre conservadores, moderados e progressistas dentro do Partido Democrata. Como é que você acha que essa tentativa de agradar ambos os lados pode afetar a candidatura dela, a própria unidade do partido, Pedro? Olha, Jefferson, eu acho que não influencia muito essas disputas internas do Partido Democrata. Inclusive, o que a gente viu nesse processo de indicação da Kamala foi uma ausência de conflito muito notável. Praticamente não houve contestação ao nome dela. E essas disputas internas do partido, elas tendem a ter alguma importância agora, principalmente nesse momento de escolha do vice. E a partir de agora, eu acredito que vão ser muito poucas, porque qual a vantagem que a Kamala tem em sinalizar para o eleitor progressista do Partido Democrata, o eleitor mais à esquerda, se esse eleitor já vai votar nela de qualquer forma? Se esse eleitor já é engajado pelo mero discurso anti-Trump. Afinal, se os Estados Unidos degringolar aí no pior cenário para uma ditadura, é precisamente esse o cidadão americano que vai ser perseguido, né? Aquele que está ali bem à esquerda do espectro político. Então não me parece que ela precisa fazer muito para convencer esse tipo de eleitor. Quem ela de fato precisa convencer é o cara que está ali à direita do Partido Democrata, é ali como se chama na ciência política o eleitor mediano, aquele cara que está ali pelo meio. Então essas disputas internas do partido vão ter muito pouca importância nos próximos meses. E a Kamala já está ensaiando um discurso mais agradável para esse eleitor de centro, esse eleitor mais à direita. Inclusive ela tenta fazer isso ressaltando o histórico dela como promotora, fazendo um discurso de combate ao crime, que, como a gente sabe, costuma ressoar bem entre eleitores mais conservadores e centristas. Para a gente encerrar, Pedro, a gente tem visto a Kamala como uma provável candidata à presidência dos Estados Unidos, até porque ela, segundo pesquisas, se sairia melhor do que Biden em uma disputa direta contra Trump.
O que justifica esse desempenho dela em comparação com o Joe Biden, ou seja, ela despontando como uma candidata mais forte do que ele? Existe uma questão muito simples de aprovação pessoal. E isso fica nítido em dois assuntos. Um deles mais notório nos últimos tempos é a idade do presidente Joe Biden. Saiu recentemente uma pesquisa encomendada pela CBS que mostrou que 72% do eleitorado americano considera que o Biden é velho demais para exercer o cargo que ele exerce hoje. E, de fato, o ex-presidente Joe Biden não tem conseguido, o atual presidente Joe Biden, desculpa, não tem conseguido engajar o eleitor americano com o discurso dele. Na verdade, eu estava até assistindo ontem a MSNBC, que estava fazendo um comentário em relação ao primeiro discurso da Kamala, e o que se comenta, o que se comentava lá é como aquele primeiro discurso dela anteontem pareceu o primeiro momento em que o eleitor era realmente engajado por um discurso do candidato democrata. Porque as pessoas aplaudiam o Biden, que já é um político, enfim, que já está, de fato, com problemas sérios decorrentes da idade, com energia cada vez menor, e, enfim, tendo dificuldade de ter esse tipo de mobilização do público, que é tão importante nos discursos políticos hoje, nos eventos políticos hoje. Isso o Biden não tinha mais. E sobre um segundo aspecto, o Biden tem também algumas situações, por exemplo, algumas suspeitas e situações mal explicadas, se é que vocês conseguem me entender, do filho dele, que, enfim, tinha algumas relações com empresas, era um empreendedor aí na área das relações governamentais, sabe, que o pessoal com esse talento é incrivelmente comum em família de político, deve ter a ver com genética, talvez, mas, enfim, esse certo histórico do filho dele, o Hunter Biden, também causava no Biden uma imagem de político tradicional, uma imagem que é ruim em eleições majoritárias, especialmente contra um candidato com o perfil de Donald Trump, além dele estar extremamente desgastado após 4 anos de mandato, em que, enfim, de fato, tiveram algumas situações mal explicadas, até por toda essa situação da idade dele, que está cada vez mais nítida agora. Então, esse conjunto de elementos acabava tornando o Biden um candidato relativamente mais fraco em relação ao Trump. Mas quando a gente observa, por exemplo, os números da economia, o que se chama também de fundamentos, né? Aquelas coisas, você tem um modelo preditivo de eleição, você tem alguns modelos que se chama de polls only, que é só as pesquisas, você tem os polls mixed e você tem o sem polls, sem pesquisa. Esse modelo sem pesquisa, que considera só os fundamentos de uma eleição, quer dizer, aprovação do governo em algumas áreas específicas, crescimento da economia, como é que está rolando ali inflação, ou alguns outros indicadores econômicos, esses fundamentos indicam que o Partido Democrata deveria estar muito mais forte do que ele está. Ou seja, parece que esse mau desempenho do Biden tinha muito a ver com a pessoa do Biden e esses fatores que eu expliquei. E na medida em que a pessoa do Biden não está mais presente, esses fatores que eu expliquei também não se fazem mais presentes, a Kamala acaba sendo uma candidata mais forte. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui. Um abraço para você, Pedro. Até a próxima quinta, então. Muito obrigado a todo mundo e grande abraço. Até a próxima quinta. 8h47 agora.